suplementos naturais é um nicho, cosméticos também é um bom nicho e produtos de entretenimento sexual. Se calhar esse termo pode... Não, já houve uma convidada que Exato. disse que este tipo de produto rende bastante. Há muita gente à procura. Com certeza. E há até uma influenciadora angolana que também vende produtos dessa Sim, natureza. porque olha, esse produto, principalmente de entretenimento sexual, é um produto que mexe com orgulho, tu sabe? O orgulho do homem. Exato. Porque você traz um produto, um gel, que aumenta o orgulho, tu sabe perceber? Todo mundo vai querer, porque o homem tem sempre na cabeça que o orgulho dele é pequeno, então tem que... Exato. Se essa água, o custo de produção custou 40 kwanza, o chinês que está a produzir essa água vai pôr 60 kwanza. Para quê? Para que a zungueira vem, compra a grosso e retalha. Nós, nos anos 90, até para cá, aqui em Luanda, não havia libaneses a fazer pão, mas comíamos pão. Porque tinha angolanos que tinham padarias. Exato. Agora esses angolanos andam onde? O que é que fortifica a economia da Namíbia? São as microindústrias. Não é uma grande indústria que vai te fazer aquele chourição, não. Vai ver um fazendeiro. Tem sempre uma máquina de fazer um chourição. Vamos começar mais um episódio. Hoje tenho o prazer de conversar com Elder Bila. Ele que tem, influenciado várias pessoas nas redes sociais. O seu nome agora é sonante. Por um intermédio do vídeo que foi lançado, ele acabou por passar um conhecimento que vai ser muito interessante para todos os jovens e não só. E saibam que este podcast só é possível graças a 4 empresas, a 5 empresas que têm dado todo apoio, como a Cofre Plan, a Cofre Cash, a Bria Acessórios e a Elenio Pay, bem como a nova empresa que é detentora da água morena, não é? Marina. É que... Como? Não. Hidrolife. Não é? A Hidrolife que é a nova patrocinadora da nossa empresa. Então saibam que se vocês querem ter um bom consumo de água mineral, saibam que consultar esta empresa poderá ser bem benéfica para vocês. Hoje vamos falar sobre estratégias e desafios para a recuperação do negócio em Angola. É algo interessante porque qualquer jovem que está interessado em fazer negócio poderá aprender coisas aqui e poderá ser interessante para ti. Então, boa tarde, bom dia. Boa tarde, bom dia. Bem disposto para uma boa conversa? Sempre estou disposto, sempre estou disposto. O vídeo que lançaste parecia que estavas nervoso. Não, eu sou pioneiro no TikTok, ouvi vários vídeos de empreendedores angolanos. Então, queria trazer uma abordagem mais técnica e concisa. Okay. Então, disse não, se eu pôr o meu perfil no TikTok e usar o meu nome, então seria, às vezes vão dizer que não, é aquele senhor tal. Então abordei a personagem Tio Rico do bairro. Rico do bairro. Exato. Exato. Quer dizer, é um nome que já chama a atenção. Exato. Porque na internet nós temos o primo rico, exato, o primo pobre, exato, e temos o rico do bairro. Exato, o rico do bairro sou eu, as pessoas que fazem negócio do bairro. Não negócio dos tios engravatados, não, mas do bairro. Okay. No final das contas tudo acaba dando lucros. Com certeza, principalmente o nicho que eu abordo no meu perfil é um nicho prático. E eu tenho aquela fórmula que eu apelidei pelo projeto NEPS, Negócios Práticos Sem Estresse. Ok. Mas como é que funciona esta questão de negócios práticos sem estresse? Negócios práticos sem estresse funciona a partir do momento que você faz um negócio que não tens empregados, não tens compromisso com ninguém, mas tens lucros com baixo... baixo custo de... Exato, baixo custo de investimento e também um baixo índice de insegurança no negócio. Não são aqueles negócios que você faz, depois não consegues dormir, passas toda a noite a pensar, será que vai dar certo? Não, é negócios práticos sem estresse. Mas quais são estes negócios práticos sem estresse?
Eu vou dizer o seguinte. Nós em Angola, através do nosso estado econômico, só temos 3 nichos que você investe sem estresse e te dá dinheiro. Dando sequência, houve uma interrupção. Falava dos negócios dos práticos, nichos. Que fazem parte da fórmula NEPS, que é negócios práticos sem estresse. Falei do agronegócio, suplementos naturais. Suplementos naturais é um nicho. Cosméticos também é um bom nicho. E produtos de... Qual é o termo que eu posso aplicar? Será que aqui no podcast a linguagem, qual é o termo que eu posso aplicar? Produtos de entretenimento sexual. Se calhar esse termo pode... Não, já houve uma convidada que disse que este tipo de produto rende bastante. Há muita gente à procura. Com certeza. E há até uma influenciadora angolana que também vende produtos dessa natureza. Sim, porque olha, esse produto, principalmente de entretenimento sexual, é um produto que mexe com orgulho, tu sabe? O orgulho do homem. Exato. Porque você traz um produto, um gel, que aumenta o orgulho, tu sabe perceber? Todo mundo vai querer, porque o homem tem sempre na cabeça que o orgulho dele é pequeno. Então tem que... Exato. Os homens têm sempre isso. Acham que o que eles têm é pequeno. Então, quando tens um produto sugestivo, por mais que ele está a fazer poupança para emigrar, naquilo aí não vai medir a poupança, estás a ver? Então, esse nicho tem mercado, tem grande crescimento. E depois tem poucos fornecedores, porque é um nicho que mexe também com os princípios da educação das pessoas. Não é que as pessoas que fazem são mal educadas, não. É que há pessoas que não têm coragem para fazer esse tipo de negócios. Vender esses produtos de entretenimento sexual não têm coragem. Estás a perceber? Cresceram a lhes dizer que isto é vergonhoso, mancha a honra. Uma mulher casada vender produtos, vender pênis de gel, isso culturalmente, assim. Mas tem pessoas que têm coragem de sobra e fazem esse negócio e estão a faturar. Então o NEPS traz essa abordagem, pega esses produtos e faz uma... fui eu que criei o NEPS, exato, fiz um estudo, não li nenhum livro, não vi vídeos brasileiros no YouTube, mas fiz uma campanha a adequar mesmo a nossa realidade e criei o NEPS, que negócios práticos sem estresse. Se você quer fazer negócios práticos sem estresse, aplica a fórmula do NEPS. Agora, se você quer fazer... Mas não é um bom comerciante. Exato. Porque é algo que tem a ver conosco, adequado à nossa realidade. Tu sabes perceber? Se você comprar 2 motas, fazer negócio de mototáxi, vai apanhar trombose. Exato. É muito estresse. Muito estresse. Táxi. Não, se é um mototáxi, eu compro um carro, vai ver que o motorista vai sair às 6 horas, vai vir às 17 horas, o carro estragou, passei todo dia mesmo assim a tentar reparar, não trabalhei, queimou o carro. Mas, se o carro queimou, você próprio não queimaste, tu sabe perceber? Então, criam muito estresse. Há pessoas que investiram em motas e decidiram, vender as motas, trocar as motas por outras coisas. Então, eu trago negócios práticos sem estresse. E essa fórmula, você vê os estrangeiros que estão aqui em Angola, fazem esse negócio práticos sem estresse. Não é para parecer só que é empresário de bungle, não. É prático sem estresse. Acaba encontrando os fornecedores e os fornecedores tu acabas encontrando sempre que tu tens um determinado produto. Com certeza. Vejo muitas pessoas às vezes ficam a pensar, como é que eu vou fazer esse tipo de negócio sabendo que eu não tenho uma zona de escoamento, não tenho a quem fornecer os produtos. Se começar a abrir a boca e procurar os fornecedores, ou seja, aquelas pessoas que poderão receber, fica tudo bem mais fácil. Esses negócios práticos exato. É isso que eu estou a dizer. A premissa do NEPS é que os fornecedores são acessíveis, os compradores são acessíveis e se alguém que vai participar no teu negócio
é por comprometimento um determinado serviço e lhe pagas e ele vai. Não é um empregado, estás a perceber? Porque quando você arranja um empregado, você acrescenta um sinal mais nas tuas dívidas. Claro. O empregado não é tua família. Parece que é teu amigo, ri contigo, mas ele conta cada vez... Está à espera de uma cena no final do mês. Exato. Se você fazer 5 meses sem lhe pagar e ele encontrar outro emprego, vai te atacar a dizer para o chefe, eu quero bazar, mas então tens que me pagar uns 5 meses. Se você não tiver, vai contigo no SIC ou não, e depois vai pegar um computador, e para isso fica na minha conta do que me deves. E se você for aquele que deste grande abertura, vais começar a acordar às 6 horas, vais lhe encontrar na porta, tu sabe? Vai te criar um constrangimento, baixar a tua imagem, tá sabe? Então é estressado. E muitos dos nossos irmãos angolanos investiram em negócios estressados, tu sabe? Que criam problema. Você parece que é azar que te persegue, tu sabe perceber? Você abre um negócio, logo põe um bom escritório, tão bonito, está tudo organizado. Mas o fator importante no negócio, você não dá primazia nisto, que é as vendas. As vendas são a alma do negócio, tu sabe perceber? Se você tem um negócio tão bonito, parece, mas as vendas não estão... Fecha esse negócio. O que é que acontece aqui? As pessoas não fecham esse negócio. Continuam a manter, porque tem que manter um perfil na sociedade, que ele é empresário. Okay. Perceber? E às vezes ele trabalha na AGT, tira o dinheiro do salário dele para pagar os funcionários, porque tem que manter aquele perfil. Por causa das dívidas. Mas o estrangeiro, quando vem aqui em Angola, se ele ver que aquele negócio não está a funcionar, ele troca, não espera 3 ou 4 meses. Nós vamos muito, lemos vários livros, vimos vários vídeos no YouTube, principalmente do conteúdo brasileiro, que não, o negócio tem que plantar, depois esperar. Esse tempo já não é assim. Esse tempo, invista naquilo que as pessoas que fizeram estudos mais científicos falam de negócios que não são de curva J, que você planta o teu dinheiro e no mesmo momento que plantas, o negócio começa a subir. Quer dizer, se eu abrir uma farmácia, hoje vender 5 mil, amanhã tenho que vender 7 mil. Depois tenho que 8 mil, 10 mil. Tenho que ver o crescimento, está a subir. Se eu abro uma farmácia, vendo hoje 5 mil, amanhã 7 mil, depois 7 mil, mantenho 7 mil, eu faço o cálculo que 7 mil não vai me servir para nada, fecho a farmácia aí. Vou abrir, vale a pena gastar, acrescentar os custos no aluguer de um novo espaço, que vai me garantir vendas, do que ficar aí a alimentar algo que não vai te garantir vendas. E depois tem funcionários a pagar. Estás a perceber? É essa questão. Então, a fórmula que eu trago para os angolanos é investir em NEPSs. Negócios práticos sem estresse. Mas a maior parte dos empresários acabam investindo desta natureza. Fazem mesmo negócio prático sem estresse. Não, a maior parte dos estrangeiros, os empresários estrangeiros, sim, que não gostam meter fato e gravata. Agora, os nossos empresários que andam com G63, os empresários já que têm que aparecer, vão nas entrevistas, estás a perceber? Falar, parece que eles são expertos na matéria, vão, principalmente nas TVs, estás a ver? Você vê uma senhora que só abriu 2 boutiques e vai dizer que não é empresária, e vai falar quer dizer, fala como se fosse ele tem vendas, mas se você vê, o emprego dele não influencia na sociedade angolana. Okay. Nossa sociedade angolana é uma sociedade retalhista. Estás a perceber? Todo negócio que você fazer aqui em Angola que retalha, vai dar certo. Não é negócio, por exemplo, um negócio de uma consultoria. O que é que influencia na sociedade angolana? Nada. Não influencia na educação? Não, meu irmão. Deveriam aprender. Está aí o erro. Vou te dar um exemplo prático. Pega a visão. Você tem, quando não tens dinheiro, faz esses planos, né? Quando tiver dinheiro, vou comprar carro. Claro. Quando o dinheiro vir, esse plano vai desaparecer. Os planos desaparecem, vem outros planos. Então, é aí onde nós erramos a sociedade angolana. Nós queremos dar educação financeira a quem não tem dinheiro. Quando o dinheiro vem, a educação financeira desaparece. É tão lógico, tu vai perceber? Você tem que ter dinheiro, depois é que vem a educação financeira. Aí sim, porque todos os planos que dão certo numa pessoa é aqueles planos que ele faz com dinheiro na mão. Se você tiver dinheiro na mão e dizer vou comprar carro, tens esse dinheiro, vais comprar. Claro. Mas se você não tiver dinheiro, dizer que vais... Então tá aí.
Mas tudo começa por uma questão de disciplina. Não, é assim. Nós temos que aprender com os outros. Por exemplo, os oestes africanos, da África Central, todo esse pessoal, são pessoas que praticam o NEPS. Sabe para eles o quê? Para você vir falar de como ele guardar dinheiro, ele tem que ter o próprio dinheiro. Está a perceber? Eu, quando falava que nossa sociedade é retalhista, quer dizer que o chinês, quando vem aqui em Angola, o chinês não vai abrir uma consultoria de empresas. Não. Vai abrir uma fábrica de Omo Rita. E esse Omo vai ser retalhado. E ele calcula a margem. Está a perceber? Um exemplo prático. Pega a visão. Se você construir uma casa, sabes que vais quebrar um riacho que está atrás, vais ter que deixar um espaço para que o riacho passe. Claro. Não é? Senão vai estragar a tua casa. Sim. O chinês faz isso. Ele sabe, vai pôr um produto, vai taxar o preço de maneira que a zungueira, aquela pessoa que revende, tenha margem de lucro. Quando ele põe o preço, se essa água, o custo de produção custou 40 kwanza, o chinês que está a produzir essa água vai pôr 60 kwanza. Para quê? Para que a zungueira venha, compra a grosso e retalha. Mas nós não. Nós, os angolanos, fazemos assim. Se essa água o custo de produção é 60 kwanza, vamos meter mesmo 100. Você sabe? Já não deixa a marca para as zungueiras. Se você vê as zungueiras, as pessoas que retalham, não retalham negócios de empreendedores angolanos. Esses que passam na televisão, diz que não, mais um jovem está a investir na área de X, o produto ele retalha-se aonde? Se os jovens que fazem sabão caseiro, você compra aquele sabão, vais encontrar uma pinha de peixe dentro do sabão. Sabe? Não retalha. Mas os chineses, nossa mentalidade, pensamos que os chineses trazem tudo, ou importam tudo. Não. Usam mesmo as coisas que estão aqui e fazem este mercado que eu estou a falar. Você já perceber? Então, nós devemos ter a ideia de que não podemos vir aqui com fatos de gravata e dizer que não, você tem que aprender a guardar dinheiro. Não nos dão arroz doce, nos dão aquilo que nós precisamos. Já comemos muito arroz doce. Nos trazem feijão para que nós possamos ter uma melhor apreciação. E estes erros é que você vê na vida real. Olha, você vai ver um condomínio construído ao lado do leito onde tem um canal de um rio seco. Não tiveram até o cuidado de deixar um espaço para passar a água. As zonas de escoamento. Exato. Depois começa a tirar a ruptura do alicerce. Sim. O governo angolano, o governo do nosso país, se você contar com o governo da SADC, é o governo que mais fez a nível de empreendedorismo. Fez, sim. Deu dinheiro. Num país, você pode contar, nos países que estão aqui, não vai encontrar nenhum governo que fez um programa como o BUE, que você vem com um papel bem bonito e te dá um dinheiro, sem garantia, sem nada. Mas o problema está aí. Fez muito o governo, mas fez mal também algumas coisas. Algumas coisas que, por exemplo, essa campanha de empreendedorismo, estamos a dar planos a quem não tem dinheiro. Não é assim. Não é assim. Você não vai falar de educação financeira, você vai perceber. E até os próprios criadores de conteúdos vêm com coisas que não impactam nada na juventude angolana. Vai vir me dizer investir em ações do tesouro ou título. Meu irmão, isso impacta quê? Eu vou pegar o único 500 mil kwanzas que eu vou pôr no título de tesouro para esperar daqui a 2 anos. E os meus filhos vão comer quê? A minha família vai comer quê? Entramos em negócios práticos e seguros. Exato, sem estresse. NEPS. Negócios práticos sem estresse. Não, mas entrar para negócios dessa natureza de títulos também depende muito do capital. Eu com 500 mil entro na prática de negócio que tu fazes. Exato. Agora, vou te dizer uma coisa. Disseste muito bem, depende do capital. Se você fazer uma fragmentação da sociedade angolana, fazer uma fragmentação, vai fazer o seguinte. Nós temos os ricos, os menos ricos e os pobres. Eu não gosto muito pegar as coisas cientificamente, não, é assim que se pronuncia. Não, eu falo de coisas reais, claro. Sabe? Coisas diretas, não é muito politicando, não. Faz uma fragmentação seguinte. Nós em Angola temos os ricos
os menos ricos e os pobres. Vai ver que 75% somos pobres. 75% somos pobres. E esses pobres não podem lhe trazer essa mensagem, não, investe nos títulos da Sonangol. Não, investe nos títulos do Dubai. Não. Isso é para pessoas ricas, pessoas que tenham dinheiro, que não têm onde guardar, não têm onde fazer, então investe lá. E não vai investir sem, como vejo influencers com mais de 100 e tal mil seguidores a dizer, pô, meu irmão, o TikTok, você vai dizer isso, não, epa, investem, podes ganhar dinheiro com o Dubai. Não, esquece isso. Nós somos uma sociedade retalhista. Por isso é que o libanês, ou quando vem aqui, ou o maliano, abre cantina, compra e vende. Quando você vê o libanês, a loja de material de construção, você logo pensa que ele exporta. Não exporta. Compra tudo aqui. O libanês não exporta, te garanto. Não exporta. Compra tudo aqui. Tu sabe? Você vê, por exemplo, não, vai dizer que não, aqui os bancos não apoiam. Sim, claro, o banco usa NEPS. Negócios práticos sem estresse. Vai emprestar dinheiro a você, em vez de emprestar ao Estado, que é onde lucra mais, vai emprestar ao Estado, porque o Estado tem sempre como lhe pagar. Você não. Podes vir com um grande projeto bem bonito, o banco não te dá dinheiro. Prefere comprar títulos porque ele ganha mais. Você está a perceber? É isso. Agora, se o governo traz o fundo de garantia, sim, vai dar, porque quem vai pagar é o governo, não você. Está a perceber? E o governo também já perceberam que as pessoas que estão a vir com projetos bonitos, bem organizados, são as pessoas que já têm visto no passaporte, quando receber seu dinheiro e foge para Portugal. Está a perceber? É isso. Já não estão a dar mais esse crédito, agora é assim. Você quer, não, quero investir para fazer isso, já tens uma empresa disso, já tenho. E o governo, por isso é que fez os planagrão, está a perceber? E foi nos nichos que eu acabei de te retratar aqui. Por que o governo falou, não, vamos investir, esse investimento de 15 bilhões de dólares é para investimentos em estudos de música, investimento em consultoria, em casa de maquiagem. Não, por que está a dizer que tem que ser no agronegócio? Porque no agronegócio é um NEPS prático, sem estresse. As pessoas precisam alimentar-se, a alimentação é um fator crucial. Eu estou a dizer, se você for um jovem... O ser humano não sobrevive sem alimentação. Exato. 50% dos jovens em Angola querem emigrar. Nesse momento não querem comprar carro, não querem comprar mobília, mas vai comprar alimentação. Vai comprar coisas que tem a ver com o orgulho dele. Vai comprar. Se ele quer manter o shine, ter uma boa pele, vai comprar sempre um bom creme. Vai comprar sempre um bom mundo. Mas dinheiro para comprar um carro, para comprar mobília, não vai. Vai preferir guardar para emigrar. Está a perceber? Então, e o estrangeiro? O que é que viu? Viu moleza e aproveitou. Os estrangeiros agora compram feijão. Vão no agricultor e dizem, você vai conseguir produzir quanto? Vai conseguir produzir 40 mil quilos. Compra toda a produção. Antes até do agricultor plantar, já lhe paga em dólares. Está a ver? E ele pega feliz. O feijão, não vai vender aqui. Vai vender no estrangeiro. Sabe o governo da Zâmbia? O nosso governo errado. O governo zambiano proibiu a exportação de milho. Já não sai mais milho na Zâmbia. Está a perceber? Nós o feijão hoje estamos a comprar. E o feijão obedece o calendário agrícola. O calendário agrícola começa no princípio do mês de janeiro? De novembro. E termina no fim do mês de maio. Tu sabe? Quer dizer, feijão você faz 90 dias para você colher. Vais começar a plantar a primeira colheita em novembro e colher no final de fevereiro. No princípio de fevereiro. Depois vais plantar mais e para colher no final de maio. Depois tem que deixar a terra descansar. Tu sabe perceber? E o feijão, quando chega o mês de agosto, o feijão desaparece. Os que têm vendem caro. Sabe quanto é que custa um feijão nas zonas
As zonas de compra de produtos agrícolas são duas. Tem aquelas de muita concorrência, onde tem muitos compradores e você compra caro. E tem aquela que onde não tem muitos compradores. Você compra barato. No Andulo já chegou a custar 350, 375, quase um quilo. E você aqui em Luanda vai vender 2.000 kwanzas. 1.500, 1.800. O grupo Carrinho, que esteve a fazer aquele plano aí, de projeto REA, trouxe uma semente do Brasil, feijão carolino. Aquele feijão, o grupo Carrinho comprava 300 kwanzas o quilo. Do agricultor. E sabe quanto é que está a produção? Vai lá ver o feijão do grupo Carrinho na prateleira do Quero. 2.000 kwanzas. Está aí o NEPS. Compra e venda. Prático, sem estresse. Você quando compra o feijão no interior de Angola, se você chegar em Luanda, pode vender. E a pessoa que vai te comprar, não vai te comprar 2 ou 3 quilos. Não, pode comprar tudo que você trazer. São pessoas que têm dinheiro. Compra tudo. Se você trouxer 10.000 quilos, quanto é quilo? Não, eu comprei 400 kwanza com custo de transporte, pode me levar a 600 kwanza, é 1.500 feijão. Ele compra tudo. E você não precisa, porque as pessoas aqui, nós pensamos que não, vai ficar lá bem sujo, vai tirar o swag. Não. Você vai perceber? Tem pessoas lá que vão te ajudar para carregar o feijão. Eles pagam sem contrato, não são todos trabalhadores, por isso não tem estresse nenhum. Chegas, tem pessoa que vai trazer a mercadoria, quando trazer lhe pagas, não é o teu trabalhador, não tem estresse nenhum. Encontras o comprador, o comprador paga-te, sem estresse nenhum, e volta para a tua casa, tens dinheiro na conta. Tu sabe perceber? Mesmo a questão do tomate também foi assim. Quando houve uma escassez aqui, a caixa estava por volta de 25 mil. Sim. Tem um jovem que ele produziu quase 10.000 caixas. Sim. E os custos totais dele estavam em 10.000 kwanzas. Ele vendeu tudo a 25 mil, 15.000 kwanzas de lucro. Com certeza. Ele faturou por volta de 100 e tal milhões de kwanzas. Com certeza. Comprou umas 4 Hilux. E o feijão e o tomate nós chamamos na agricultura o ouro da agricultura. É um produto difícil de se cultivar, atrai muitas pragas, gasta muitas insecticidas, é trabalhoso. Por isso é que o feijão, o tomate, é preciso ter mesmo muita técnica para plantar. Sabe? Por isso os que têm dinheiro já compraram as estufas, fazem isso nas estufas. Você vai perceber? Então, tudo que está aqui em Angola é para beneficiar os angolanos. Mas nós estamos a deixar isso, a se atirar nos negócios onde se usa fato e gravata. Mas quais seriam as estratégias para a recuperação dos negócios? Bem, a primeira seria mudar a abordagem. A maneira de ver o negócio. A recuperação dos negócios é o quê? Por exemplo, hoje você abre uma hamburgueria em Rocha. Por quê? O queijo é importado. Só o queijo encarece já o hambúrguer que você vai fazer. O pão do hambúrguer, o trigo é importado. Você vai perceber? Então, para recuperar os negócios, nós, os que compramos, principalmente o angolano, tem que dar valor naquilo que é o angolano. Não é? Priorizar o angolano em vez do libanês, em vez do maliano. Se você tem um angolano que tem uma loja que vende o mesmo produto que o maliano, vai comprar no angolano. Você sabe perceber? E aí nós vamos estar a recuperar aquilo que era nosso. Olha, nós, nos anos 90, até para cá, aqui em Luanda, não havia libaneses a fazer pão, mas comíamos pão. Porque tinha angolanos que tinham padarias. Exato. Agora esses angolanos andam onde? É que os libaneses investiram no pão, você sabe perceber? E os nossos angolanos preferimos comprar pão dos libaneses. E o angolano que está a vender, e o que me dá graça e me dá raiva, você sabe, me cria um sentimento de revolta. Você vê um angolano a vender um kit de padaria. Não, escreve não para os empreendedores que querem abrir negócio de pão, kit de padaria, 8 milhões de kwanzas.
Sabe o que é que ele mete no kit de padaria? Mete máquina de cortar pão, máquina de enrolar pão, máquina... E o próprio libanês, quando abre padaria, só põe a batedeira, o forno e ponto final. E mais aquelas... Os moldes. Os moldes. Você vai ter máquina de cortar pão para quê? O padeiro que você vai lhe pagar, o trabalho dele é quê? Não, mesa é alumínio. O próprio libanês, quando está a investir, chama um serralheiro, faz a mesa, põe lá um contraplacado em cima, enrola pão lá. Você quer vender alguém, tu sabe perceber? Encarece. E as pessoas fogem de investir na panificação. Porque eu te garanto que 20% do valor de 8 milhões, você consegue fazer uma panificadora. Em 2 milhões você consegue. Mas ele vai dizer que não, tem que ter máquina de cortar pão, tem que ter estufa onde vai expor o pão para o pão fermentar. Nós aqui em Luanda, é já calor, o pão é sim, no ambiente natural, vai fermentar sozinho. Tu sabe? Então, são coisas precisas. Você vai precisar... Então, ele põe lá muitas coisas, encarece, as pessoas fogem. Hoje, se você ir no Facebook procurar kit de padaria, vai lá. 8 milhões, 7 milhões. Esse dinheiro todo que você investir, para você recuperar esse dinheiro, 8 milhões, é muito dinheiro. Sim. Tá sabendo? Mas o próprio libanês, quando abre padaria, meu irmão, só mete lá 3 coisas. 3 coisas. São 3 coisas que permitem ele ter uma produção. Com certeza. Outros materiais é uma questão de ajuste. É uma questão de ajuste. E ele não necessita, porque o princípio do NEPS é não encarecer produtos para que o resultado final não seja caro, porque o angolano perdeu o poder de compra. Eu não posso encarecer o meu produto, porque o angolano perdeu o poder de compra. Então, vou racionalizando para no produto final ter algo que é possível de ser comercializado. Você não vai vender pão a 300 kwanza no bairro. Não. Porque não, o pão tem que estar pesado, bonito. Não. O próprio libanês enche aquilo de fermento. Está a perceber? E o pão fermenta. Onde você pode vender um pão a 200 kwanza, ele entupe aquilo de fermento e automaticamente sai 20 e tal pães. É assim o negócio. Mas isso também tem a ver com a qualidade, não? Não, a questão da qualidade. Você vai exigir qualidade quando você tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, não exige qualidade. Quem depende não decide. Está a perceber? Se você quer algo de qualidade, vai comprar pão nas padarias que estão aqui na cidade. Vai ver como é que é. Agora, você que está no bairro, tens que ajustar a tua vida de acordo com a tua realidade. Não é? O importante é comer o pão. Então não importa se é leve, se é pesado ou não. Porque um pão pesado tem mais gastos em relação a um pão leve. Você já percebeu? Está aí a questão. Mas como é que as empresas podem diversificar seus produtos ou serviços para adaptar às mudanças do mercado? Bem, as empresas angolanas, ou dos angolanos, a primeira diversificação que têm que fazer, o que eles têm que fazer para essa questão é procurar vendas. E para você obter vendas, tens que diversificar mesmo o produto. É diminuir as coisas que fazem encarecer o produto. Está a perceber? Se o queijo cheddar faz encarecer o hambúrguer, tira o queijo por cheddar. Tira, adapta-se. Porque vou te dizer, hoje a pessoa para comprar hambúrguer tem que pensar 2 ou 3 ou 4 vezes. Anteriormente não é assim, porque está caro. Um composto de hambúrguer pode custar 5.000 kwanzas. Está a perceber? Então, as empresas, tanto no ramo da alimentação, tanto no ramo, agora tem uma moda aí das casas de make-ups. Você tem que ter um preço ajustado à nossa realidade. Quer dizer, procura produtos que te garantam racionalizar os custos. É só aí. Quando você racionaliza os custos e faz uma análise do mercado, e tem uma questão que eu gostaria tanto de falar, é que, olha, você se quer abrir uma empresa, não procura os engravatados para te fazer viabilidade econômica. Não faz isso. A nossa realidade é diferente. Não procura os engravatados. Usa a inteligência. Alguém que está no campo
a trabalhar nesse campo que você quer investir vai te dar a melhor mentoria possível. O engravatado que está no escritório, que você vai fazer uma viabilidade econômica, ele vai pegar aquilo que ele estudou, mas aquilo que ele estudou não vai de acordo com a nossa realidade. Sabe? Ele vai pegar do Warren Buffett, vai pegar, não, Jeff Bezos pensou isso, vai aplicar, mas não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver. A nossa realidade é diferente. Você sabe perceber? Vou te dar um exemplo. Você, para o engravatado, não vai perceber a questão do ano agrícola. O engravatado não vai perceber que a região, o poder de compra de uma região depende da outra. Não vai perceber que nessa região não se planta isso. Ele só vai perceber que onde cai chuva, a agricultura dá certo. Mas não é assim. Ok. No Bengo não se planta feijão. Por quê? Sim. Sabe por quê? Você sabe? O feijão só pega no centro-sul. Mais um pouquinho adiante do sul da Huila. Você no Bengo não se planta batata, mas chove. Mas o engravatado vai falar, não, no Bengo só cai muita chuva, planta lá batata. Vai investir e aquilo não vai dar certo. Não vai dar certo. Há que estudar as questões da terra e tudo Exato. mais. E também o poder de a cultura de cada povo. Olha, um indivíduo do leste pode ter um único 20 mil kwanzas, ele pode te gastar só para o nome dele ficar em dia. Está vendo? Um indivíduo do leste. Vender para um indivíduo do leste. Você se abre um negócio no leste do país, vais notar isso. Os preços são caros. Mas ele tem mesmo, não tem nada, tu sabe perceber? Mas ele quer mesmo garantir aquilo. Mas o indivíduo do Centro-Sul, não. O indivíduo do Centro-Sul, não. Vai tomar que sangue dele está em dia. Tu sabe? Então, você para fazer um negócio e vender um produto, principalmente na região, fala, não, vá na província. Não é só ir na província. Tem que saber como é que aquele povo reage face a uma determinada situação. Está a perceber? Então, e o que é que traz? É que os engravatados fazem mentoria, fazem estudo de viabilidade econômica que não está de acordo com a nossa realidade. A nossa recuperação vai partir, porque se nós tivermos poucos angolanos a comprar poucos produtos dos libaneses, as lojas vão fechar dos libaneses. E nós vamos pegar esse mercado, porque esse mercado era nosso, só foi roubado por nós. Porque nós comíamos pão mesmo no bairro, nos anos 90, e o pão não era feito pelos libaneses. Tá vendo? Tinha um pão do Jumbo, pão do Cachicane, pão rei, pão leão, uma coisa dessa. Sim, pão leão. Onde está onde? Porque o libanês investiu. Não é investimento técnico qualificado para dizer que tem muita qualidade, é mentira. Ele pega num armazém, põe lá um contraplacado grande, vai onde fazem pão, você vai ficar estupefacto. Agora vai nas padarias dos angolanos, vai ver tipo tá aí no Brasil, tu sabe? Tem máquina de cortar pão, máquina de enrolar pão, quer dizer, é aumento do custo, depois chega porque não está dando certo. O custo é demasiado. Exato. E a produção que ele faz não compensa. Não compensa. O libanês, quando está a pagar, a pessoa fala, não, o maliano paga mal os funcionários. Não, ele paga de acordo com a realidade dele. Ele não vive de bungla, que você vê um angolano que ainda nem fez vendas, mete um negócio, quer pagar, tem 10 funcionários, quer pagar salário aos funcionários igual de um banco. Um funcionário está ganhando 150 mil, 250 numa empresa privada, que as vendas não estão feitas, mas é para mostrar que não, eu consigo, estás a ver? Mas vendas, que é a alma do negócio, nada. Nós temos que mudar a nossa mentalidade com relação aos negócios. Estás a ver? É isso. E vou te dizer uma coisa. Falam os bancos, não, os bancos só praticam aquilo que... Olha, vou te falar. Sabe que nós em Angola temos bancos ilegais? Essa informação
É verídica. Nós em Angola, os cidadãos da comunidade libanesas, por exemplo, os libaneses, não guardam dinheiro no banco. Eles escolhem um libanês que tem casa aqui próximo, no bairro Azul, uma casa num sítio onde as pessoas não podem fazer assaltos ou quê. Está a perceber? Um camarada que tem uma casa no Miramar ou uma casa que está perto da casa do presidente, está a perceber? E o dinheiro todo vai naquela casa. Nós vimos isso, vai no mercado Kikolo. Os cidadãos da RDC, quando acabam vendo, entregam dinheiro numa senhora. Quando quer levantar, vai entrega o quê? O documento. Não, o documento é tipo numa folha, no papel da caixa de peixe. Dizer, escreve lá. Tem um banco dela. Tem um banco dela. Tu sabe? Tu sabe? Então, e se chegar os donos do dinheiro e levarem? Não, aquelas pessoas normalmente não fazem. Sabe por quê? São pessoas bem protegidas. Você se tem uma casa, por exemplo, uma casa ao lado da casa do primeiro-ministro, já tens proteção de borla, não é? Você pode armazenar aí os milhões e milhões, quando você quiser. Mas o dinheiro não vai diretamente aí. Vai primeiro num sítio, vai primeiro no outro sítio, vai primeiro, dá um baile até chegar lá. Quando ele quer enviar dinheiro, aquelas pessoas já têm contas, já têm um irmão que vive lá no Congo. Epa, quero enviar X mil, dólar está X, troca. Fala no teu irmão para ir no meu irmão, vai buscar lá dinheiro. Assim já fez uma transferência. Tu sabe? Eles próprios não confiam no nosso sistema bancário. Então, analisa uma questão. Esses chineses, esses libaneses, esses estrangeiros que os gatunos assaltam, levam 50 milhões naqueles carros brancos, estavam onde? Com dinheiro? No banco? Não. Estavam aí no banco. O indivíduo que tem um banco vai até na autoestrada, sai, os bancos estão aí próximo, mas lhe assaltaram na autoestrada. Quer dizer, se a tua conta é no banco BIC da Mayanga, só tens que depositar no banco BIC da Mayanga. Passas o banco BIC do Golf 2, passas o banco BIC do Benfica. Quer dizer, é por isso as autoridades têm que começar a refletir sobre essa situação. Você quer depositar no BIC? Tá bom. Como é que vives aqui no bairro Azul? Estás aí lá estão a assaltar lá no Quilamba. Como é que é possível? Você passaste quantas agências do BIC você passou? Isso é verdade. Você pode meter... Olha, o governo fez um programa de colocar bancos nas praças. Sabe quem é que mete dinheiro naqueles bancos na praça? Pessoas que não vendem na praça. As pessoas que vendem na praça não vendem lá daquele dinheiro. Não, isso é verdade, porque tinha no Benfica tem uma Praça dos Ferros e tinha lá uma agência do BNI. Aquela agência do BNI depois foi removida. Foi removida por quê? Tá porque a população que vende ali não coloca o dinheiro no banco. Então, agora leva o dinheiro aonde? Tá sabendo? Essa lógica que nós devemos saber. Por quê? Porque o mercado está... nós em qualquer país é assim. Alguém vai dizer que não, o tio Rico está a ser xenófobo, não, isso é discurso anti-imigração. Não é assim. A imigração tem que ser controlada. E eu por isso concordo com o André Ventura em algumas coisas. Está a perceber? Tem que ser controlada. Porque se os libaneses aqui no nosso país pegam a visão, dizer assim, vamos ficar 2 dias sem produzir pão, é problema. Sim. Isso até é um problema de segurança nacional. Sabe? Porque eles são os detentores desse negócio. Não podem. Negócio do pão. Qual é o país que o negócio do pão é detido por estrangeiros? Qual? Mostra um país organizado. Não. Não é assim. Não, mas analisando, realmente cria uma situação de desequilíbrio total. Com certeza. Se ele diz, eu não vou produzir isto, e ele é o detentor, eles são os detentores de tudo isso, acabamos por não comer pão. E sabe qual é a frustração de você não comer pão?
Olha, vou te dizer, a frustração é não comer pão. A gente fala, não, já vi um deputado a dizer, não, pode substituir o pão pela batata doce. O quê? Pão é pão. Pão tá enraizado na nossa cultura, na nossa mente, temos que comer pão. Você até vê, olha, vou te dizer, há certas regiões do centro de Angola que você troca coxa em dezembro, coxa por galinha. Uma senhora, você lhe dá 2 pernas de coxa, ela te dá galinha viva. Tu sabe? 2 coxas, sabe por quê? Porque ela mentalizou, está na mente, não, coxa é cuia. Mas ele vai te dar galinha, você lhe dá 2 pernas de coxa. Tu sabe? Yeah. Então, nós temos que ver essa questão com bastante preocupação. Falam, não temos... As pessoas pensam que os libaneses é que trazem o trigo. Não. Sim. Nós, naquele tempo, aquelas empresas angolizar, não é? Aí na Macambira. Exato. O estrangeiro tem que ficar mesmo aí na importação. Nos traz o produto, nós vamos comprar o produto a grosso. Agora, retalhar é nós. Farinha podem trazer. Nós vamos comprar farinha, mas o pão, o mercado do pão, tem que ser dominado pelos angolanos. Tem que ser, na maior parte, dos angolanos. Com certeza. Com certeza. Okay. Com certeza. Tu sabe? Por isso é que você vê que se vai chegar um tempo em Angola, os políticos vão ter que negociar com a comunidade libanesa, comunidade árabe, para descer o preço do pão. Porque eles têm o seu representante aqui, o representante deles não é um representante legal, não é aquele que traz as cartas de representação que dá na sua excelência João Lourenço, não. Não é embaixador, não é o cônsul, não. É aquele senhor que guarda todo o dinheiro. Quem guarda todo o dinheiro, você depende dele. Se eu guardar todo o dinheiro, teu investimento, eu estou a guardar, você vai ter que depender de mim. Você sabe perceber? Essas pessoas que têm bancos privados ilegais em Angola é que são os representantes, eles que sentam, olha, agora vamos aumentar o preço do arroz. Se comunicam. Todos aumentam. Então como é que se aumenta o preço? Não se liga, você aumenta. Não. Tem alguém. E é porque a pessoa pergunta como é que a informação chegou tão rápido. É verdade. Porque quando o pão estava com dificuldade, aqui ao pé da Samba tem por volta de 4 padarias aqui. E aqui tem por volta de 2. Sim. Eu tentei ir para Samba para ver o preço do pão. Aqui está X, todas as padarias ali. Vou para aqui. Sim. O preço é o mesmo. É o mesmo. É isso que eu estou a te dizer. Isso é uma questão de segurança nacional. O governo tem que agir. Agir é que não é dar dinheiro nas pessoas, não. É pelo menos minimizar e trazer uma informação correta de que com pouco investimento uma pessoa pode investir no negócio do pão. Não essa informação deturpada que nossos irmãos estão a fazer, no sentido de fazer... ainda te metem lá balanças. Não, no kit tem balança, tu sabe? Não. A própria pessoa que produz pão não faz essas balanças porque os pesos, todos sob medida, já vêm no produto. Sim. Tá vendo? Sim. Essa água aqui, tem lá a medida. Não é? Não tem. 1 litro. 1 litro. Tem. Como é que é possível você vai ter que dizer que tem que ter balança para encarecer um produto, um investimento inicial de alguém? Não pode. Então, essa questão do pão é uma questão, volto a referir, é uma questão de segurança nacional. Mas agora, quais seriam as oportunidades para a colaboração entre empresas locais e internacionais na recuperação de negócios? Bem, nós em Angola ainda não podemos pensar na colaboração de empresas internacionais.
Deveria ser inicialmente de forma local. Local, sim. Por quê? Analisa o seguinte. Se eu... E posso dizer... Vou responder essa tua pergunta. Vou dar uma recuadinha básica. Se o nosso país trazer a cultura de microindústrias, sim, vai haver maior cooperação. Porque as microindústrias fazem com que? Faz com que haja maior colaboração entre empresas. Se eu abro uma microindústria, vou ter que ter alguém que me fornece a matéria-prima para resolver um produto. E as microindústrias têm no seu core business trazer soluções. Claro. Não é? Se o sabão exportado está caro, porque se é exportado, então vamos fazer umas microindústrias de produção de sabão, mas com excelência, que não perde nada daquilo que vem fora. Muita gente fala, não, é preciso ter muito design bonito, tem que estar mesmo tipo sabão. Não é assim. O que importa num produto é a sua capacidade de eficiência. Sabe como é que vem o sabão do Ghana? Os angolanos que vão comprar sabão no Ghana, para vender aqui, chamam sabão do Ghana. É um sabão antisséptico. E muito potente. Porque apresenta resultado. Não vem embalado num saco bem bonito, como não. Mas por que é caro? E no Ghana? Quase todo mundo faz sabão. Tem microindústria de sabão, microindústria de sabão. É verdade, não há uma empresa grande que faz sabão do Ghana, não. Todo mundo fatura porque vai ver uma família quer de fazer sabão. Está a perceber? Você vê na Namíbia, o que é que fortifica a economia da Namíbia? São as microindústrias. Não é uma grande indústria que vai te fazer aquele chourição, não. Vai ver um fazendeiro. Tem sempre uma máquina de fazer um chourição. Você sabe perceber? Vai ver um fazendeiro, tem sempre algo. Então, o esforço combinado é que faz com que haja revitalização dos negócios. Porque eu preciso, se eu vou fazer sabão, o sabão do Ghana, volto a referir, é um sabão feito com extratos de rícino, extratos de coco. Porque o que é o sabão? O sabão, se formos a pegar, vais perceber que o sabão não é nada mais que a reação da soda cáustica com uma gordura, seja ela saturada ou não saturada. Está a perceber? E aquela reação é que te traz o sabão. E você põe, adiciona a essência que você quer. Então, mas aquela reação toda do rícino e do óleo do coco é que faz com que o sabão do Ghana seja um sabão antisséptico e potente. Essa fórmula não são os ganeses, ou veio uma pessoa que estudou química que fez isso. Não. Hoje, se você abrir o seu angolano para abrir um sabão, abrir uma fábrica de sabão, só vai buscar quem? Vai buscar, não, tem que ter alguém, um engenheiro químico. Como eu? Sabe? Tem um engenheiro químico e encarece o produto, porque o engenheiro químico já vai vir com a ideia de que não, tem que ganhar 1 milhão de kwanzas. E é verdade. Então, é muito trabalho. Então, para a produção de sabão tem que ver os moldes, exato, os reatores. Exato, mas os homens do Ghana não são engenheiros químicos. Têm o seu conhecimento e aplicam para a produção. Exato. E sai tão bem. Sai tão bem. Você vai comprar o sabão do Ghana nas senhoras que vendem cosméticos. Vou te dizer, ainda viajam, vou te dizer, viajam de Luanda para o Ghana para ir comprar sabão do Ghana. Está aí a visão. Nós estamos na África. Na Namíbia tem um produto chamado o chicandela. O chicandela, aquele iogurte. Sim, vocês só vejam já o que está embalado, né? Mas sim, aquele produto é um produto cultural.
Não é algo inovador. Alguém só pegou aquilo porque já existe. E alguém só compra, embala, acabou. Tu sabe? Oh. Eu penso que aquilo é uma fábrica. Não é isso. É uma fábrica de produção do chicaneiro de grande porte. Não, esquece isso. Então, é essa questão. A pessoa tem que se conhecer. Como é que é a África? Olha, nós no Andulo temos soja. Queres comprarmos soja? Essa soja aqui que não vender aqui em Luanda, num saco de soja, mete mais um saco de fubá de milho, fica bem. Não. Soja mesmo. Até a Unicef, no tempo de guerra, comprava soja no Andulo para fazer. Chamam. Nós temos aquele que misturam com leite e que é. Quitaba. Nunca viste quitaba? Quitaba é um produto que davam para as pessoas que não têm. Os refugiados que estão a sofrer desnutrição. Okay. As crianças. É um combinado de soja, leite e mamba de jinguba. Aquele produto saía no Andulo, compravam. E no Andulo está lá, tem muita soja, está a apodrecer. Sabe? E se vem alguém, faz uma boa fábrica, não pode ser com um grande investimento, embala um produto, um suplemento natural para questão de nutrição nas crianças. Não funciona. Está vendo? Então nós precisamos de mais criatividade, tirar aquele empreendedorismo de fato e gravata, dar plano nas pessoas que não têm dinheiro. Não funciona. Quando ele tiver dinheiro, o plano voa. Você sabe? Nós, no Kwanza Norte, temos a maior óleo de palma. Não é? Kwanza Norte Bengo, tem muito óleo de palma. O que as pessoas fazem? Pegam óleo de palma, só sabem que óleo de palma é para cozinhar, mas não sabem que óleo de palma, com boa gordura, reagindo com soda cáustica, faz o quê? Faz sabão. O que ele faz? Ele já está a dar formação de sabão. Tem muita gente que ganha dinheiro de dar formação em toda Angola como fazer sabão com óleo queimado. Nem se preocupam. Está aí o nosso amigo engenheiro químico. Eu não estudei química, mas aprendi que eu posso tirar o odor do sabão, o cheiro do sabão, com lixívia. Funciona. Mas ele não se preocupa, não conhece essa técnica. Pega mesmo aquele sabão que vem com pinha de peixe, com aquele cheiro da frigideira queimada, põe lá e o sabão cheira mal. Ninguém compra. Por isso é que todas as pessoas que começaram com esse projeto de sabão, funciona. Sabão, se você quer... Que eles vão acabando recebendo, vão incentivando as pessoas a trazerem o óleo queimado, aquele óleo do peixe. Sim. E cada pessoa traz da sua forma. Sim. Cada um com seu cheiro e vão misturando aquilo. Sim. E dá uma coisa diferente. Com Quando certeza. Você vai colocar a essência, não dá aquele cheiro esperado. Não dá. Não. Sabão azul, quem sabão azul compra corante. Quem sabão amarelo compra corante. Então, o problema está aí, é falta de conhecimento. O empreendedorismo tem que trazer criatividade e solução num produto que estamos... Por exemplo, nós em Angola temos um problema de açúcar. Mas podemos produzir açúcar mascavo. O açúcar mascavo vem por intermédio da beterraba. Não, cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar dá... Cana-de-açúcar dá açúcar mascavo. Sim. Para o açúcar ficar branco tem que reagir. Sim. Aí passa por um processo. Sim. Yeah. E o que é que os namibianos fazem? Na Namíbia tem aquele açúcar mascavo. Vendem assim, tá aí, o meu irmão foi na Namíbia. Porque na realidade, quando se faz a extração, não é? A trituração dela, sim. A coloração inicial é castanha. É castanha. Aquela é cristalização. É cristalização. Tá vendo? Então, e aquele açúcar mascavo na Namíbia tem bué. Sabe por quê? Porque não é uma empresa que faz, não tem nenhuma empresa que vai conseguir suprir a necessidade do país. O que faz suprir as necessidades do país é o esforço combinado de pequenas mini indústrias. Nós lá, no Bié, 5, posso dizer 10, nós chamamos, né, moços de cana, 500 kwanza.
10 moços de cana, 500 kwanza. Se você comprar uma máquina que sabe triturar bem a cana-de-açúcar, que extrai bem aquele suco, depois meter a ferver e esperar que a água vai, depois os cristais ficam, não é açúcar mascavo. E tem até um jovem que fez algo bem prático, ele compra aqueles potes de cana de açúcar, Sim. coloca numa máquina de triturar, tira todo aquele suco e te vende. Te vende. Sumo de cana de açúcar. Sumo de cana-de-açúcar, tu sabe? Mesmo É um negócio prático. no Uíge, sim, também é verdade. No Uíge tem uma bebida que chamam de esse que Lunguila, sim. É de cana-de-açúcar. O governo tem que trazer nas pessoas, ou para dar cursos para empreendedorismo, questões práticas. Práticas. E rápida. E rápidas, sim. Que venham suprir a necessidade. Onde tem o açúcar mascavo, você tiver a vender o quilo a 1.000, porque é mais caro até que o açúcar. Sim. Eu vou comprar o açúcar. Que é mais saudável. É mais saudável, não é? Vou comprar. O angolano o que é que vai fazer? Como o açúcar mascavo é mais caro, ele não sabe o que está a encarecer o açúcar mascavo aqui é a importação. Não vou vender no preço da importação e logo acaba. Quer maximizar muito. Não. O lucro vai obter na quantidade. Sim. Tu sabe? Então, nós precisamos disso. Precisamos de empreendedores. Não é aqueles empreendedores para abrir rolote. Não. Distribuir rolote nos jovens. Não, estão aumentar a... Não. Não vai impactar. Mas uma questão de como é que as parcerias público-privadas podem apoiar? Bem, eu falo, as parcerias público-privadas não vão funcionar no nosso país. Porque as próprias empresas públicas não são sustentáveis. Porque as parcerias públicos-privadas nesse ramo empresarial vai fazer que uma empresa pública apoie uma empresa privada. Se as empresas públicas não... Por exemplo, até já fecharam, né? Aquela Fresca Angola, já fecharam? Ou já alienaram a um cidadão qualquer? Já não é do Estado. Não tem essa informação. Não. Que fazia? Hã? Sim, não sei se já venderam o quê? Que fazia o leite, Late Angola. Late Angola, até agora está... Sim. Funciona. Tu sabe, a Late Angola deveria ir buscar, fazer contratos com os criadores do gado do sul da Angola. Lá, o gado tira-se o leite que se come com fungos, que chamam de maíne. Maíne. Tu sabe? Maçã, não, qualquer coisa. Vais encontrar o mais velho mesmo assim tem mais de 2.000 cabeças de gado. O mais velho. E não vive no hotel, ou vive no T5, é mesmo numa cabana, mas tem mais de 2.000 ou 5.000 cabeças de gado. Pode dizer até no Nerone, vais encontrar um senhor, tem mais de 5.000 cabeças de gado. É senhor. Sabe? Mas ele só retira o leite da vaca só para a necessidade alimentar. Mas ainda sobra muito leite na vaca. As parcerias públicas-privadas deviam partir nesse momento. Quando o senhor que cria gado sabe que não, além da comercialização da carne, também posso comercializar o leite. Está a perceber? As parcerias públicas-privadas, o problema é que o nosso governo só acha a maneira para ajudar os empreendedores do país é dar dinheiro nas pessoas. Por isso que você vai encontrar o que FACRA, é Fundo de Reconversão de Crédito, PACA, que tem muitos programas. Agora tem lá o Fundo FGA, Fundo de Garantia. Se o BDA deu mais de 500 e tal milhões aos empreendedores no Uíge do Bunglebang, que agora até já desligaram os telefones, não atendem chamadas, não devolvem o dinheiro. Então, a metodologia do governo tem que trazer negócios sustentáveis aos jovens, ensinar o jovem para... E tem que ensinar aquelas pessoas que já têm princípios.
Está aqui dinheiro, faz. Quando é se fazer, abrir mini indústria, não é abrir restaurante, não. Abre mini indústrias. Aposta nas mini indústrias. Pega em região o produto que lá está, aproveita. Está a perceber? Nós temos muito abacate a apodrecer lá no centro-sul de Angola. Muito abacate a apodrecer. Porque o negócio de abacate é um negócio de muita coragem. Você pode pegar o abacate, porque o abacate pesa. Se o carro te estragar aí naquela subida da Kibala para o Dondo, o abacate estragou. Tá vendo? Então, traz lá as mini indústrias para processar o abacate. Sabe os namibianos? Eu falei do nicho aqui de suplementos naturais. Os namibianos. Até uma planta para nós que não tem valor. Para eles se tornou uma grande fonte de receita. A moringa. Está vendo moringa? Moringa é uma planta extremamente medicinal. Tem resultados. Não é de bungle-bang. Mas vais encontrar na Namíbia cápsulas de moringa. Vais encontrar extratos de moringa. Quer dizer, explorar aquela planta de moringa. Que se for, até lá, tem uns abacates que eles compram que vêm da África do Sul. O caroço é que dessecam aquilo, põem nas cápsulas para a questão da próstata dos homens. E é um grande mercado, porque o mercado de suplementos naturais não tem contraindicação médica. Não é não penicilina, porque tem que estudar muitos anos para se licenciar. Não. É suplementos naturais. Você pode passar todo dia a beber chá de cachimba, não vai te fazer mal. Não, dizem que o chá de cachimba ao homem faz mal. Não, faz mal não. É questão dos homens que acham que o orgulho dele é pequeno. Faz mal como? Faz mal como? Faz mal como? É um suplemento natural. Você pode comer banana, pode comer quizaca todo ano, não vai te fazer mal. Coisas naturais não têm contraindicação médica. Sabe? E os namibianos, no ramo dos suplementos naturais, todos esses... Vou te dar mais um exemplo. Pega essa visão. Por que nós em Angola agora tem muitos naturopatas? Nunca deixe conta. Anteriormente os naturopatas eram chamados de feiticeiro, quimbandeiro. Claro. Era uma profissão de vergonha. Só Papai Kitoko, o falecido, fazia. Papai Kitoko até lutou, estabeleceu a Fometra e a Cometra. Mas hoje até jovem, licenciado em gestão, licenciado em direito, é naturopata. Ele encontra, meteu uma bata e tem mesmo aquela coisa de... Aquele instrumento aí médico. Naturopata. Vai lá, te fala, tua barriga está te doer, te dói sempre. Vai naquela senhora, no meu estoque. Vão chegar lá na barriga está te doer. Ela receitou que alho em pó, em cápsula. O alho, nós que crescemos no mato, se a barriga te dói, toma só o alho, basta. Vais encontrar alho em pó em cápsula num produto bem organizado, quanto? 5.000 kwanzas. Como na doença, você tem que gastar mesmo, porque a tua meta, o teu psicólogo diz que tem que se livrar da doença. Vai. Não, eu tenho bronquites, não consigo respirar bem. O médico naturopata vai lá, te dá um chá de eucalipto. É quanto? 10 pacotes de chá, 5.000. Eucalipto nós até apanhamos nas ruas aí no centro-sul de Angola. É claro, nós crescemos no mato, sabemos que quando você tem problema de brônquios, que tal, toma chá de eucalipto. Funciona. É tal como 1 mais 1 em qualquer parte do mundo é 2. Tá vendo? Então essas coisas, não, uma pessoa não está que eu não estou a ter boa a minha ejaculação, os espermatozoides não tem muita quantidade. Vai te receitar chá de soja, leite de soja. Nós lá sabemos, nós arrancamos soja, pisamos, sabe? É uma questão prática. E esse nicho de produtos de suplementos naturais está em grande e alta.
Porque as pessoas que vão na medicina ocidental, não dá certo, tentam a sorte, porque você tem que tentar. Se você não tem filho, não é? Já foste apanhar muitas. Quer falar no quê? Chamam. Qual é o nome dos médicos? Tem um nome aí. Ele está a dizer que isso. Vão te dizer: olha, tem um papai. Vai naquele papai, vai te tratar. Vai no doutor Viva. O doutor Viva vai te dar. Então, você vai tentar. Medicina pode não dar certo, mas você vai tentar. Já compraste medicamentos, suplementos naturais. Tá bem? E os namibianos? Toda a região da SADC dão mais importância nos suplementos naturais. E eles organizaram aquilo de uma maneira... Oh, tem uma planta. Nós em Angola temos. Mas as pessoas não sabem. Vou vos contar esse segredo. Os coisãos, os bosquimanes. Os bosquimanes são os camusequele, que nós chamamos de camusequele. Aquela raça daqueles jovens que tem na África do Sul, que tal, uns mulatinhos. Quem é camusequele aqui que eu posso dar de exemplo? Epa. Tem um músico sul-africano, MT. Exato, os camusequele são bosquimanes, nómadas. Como vivem de caça, nem todo dia tens. Então, eles tinham os tubérculos que eles arrancavam. Aquele tubérculo cresce muito no Cunene. Na Cunene, na região da Namíbia toda. Que mata a fome. O que acontece? Eles usavam aquilo. E os pulas de olharam, falam, pô, como é que esse povo são sempre fininhos? A regra básica é que, se você quer emagrecer, se o teu corpo gasta 4.000 calorias por dia, diminui as calorias a 2.000 calorias por dia. O teu corpo vai dar aquela sensação de fome. Porque só vais perder, a melhor forma de perder peso é essa. Como aquele produto te inibe, te tira aquela sensação de não ter fome, você pode passar mesmo o dia sem comer, automaticamente consegues emagrecer. Aqueles produtos dessecaram, fizeram aquele pó, estavam a vender. Está a perceber? Nós em Angola temos, mas ainda não exploramos esse campo. E os maiores fornecedores daquilo são os camusequeles da Angola. Leva aquele produto na Namíbia. O camusequele não tem passaporte. Não tem passaporte. A região toda de Angola não é controlada. Se pegas um camusequele, pode te levar na região, vais atravessar a fronteira nos caminhos que até o próprio soldado não conhece. Tá vendo? Então, é isso. Nós temos que apostar na mini-indústria. Porque o esforço combinado, se 20 pessoas estão a produzir, em Viana, 20 pessoas estão a produzir, então o mercado vai estar a aliviar. Hoje mesmo o óleo está difícil, está caro. Nós mentalizamos o único óleo alimentar na vida é só óleo de soja. Mas não. Tem óleo de girassol. E nós, girassol, eu falo sempre de coisas que eu conheço. O girassol cresce, ninguém planta, ele próprio só está aí. Não sabem que os frutos ou as sementes de girassol, triturando, extraindo, sai óleo. Tu sabe? As pessoas não sabem que o óleo de abacate cura muitas doenças no corpo. Temos muitos abacates. Vais encontrar uma máquina para extrair o óleo. Temos. Nós importamos óleo de soja. Mas nós sabemos que todo mundo sabe que a região que produz soja, se você quer que a terra fixe para plantar soja, é no Andulo. Não investem aí. Porque se investir aí, vão produzir óleo de soja. O que encarece esse produto é a importação. Você sabe? Então essa questão.
As parcerias públicas-privadas só vão dar certo se o próprio setor público, as empresas públicas, forem eficientes. Enquanto estão moribundas, tão medíocres, não há essa parceria público-privada. Não há empresas produtoras, empresas do Estado, que são alimentadas pelas empresas privadas ou de direito nacional. Mas quais são os benefícios em participar de redes empresariais e associações de diversos setores de investimento? Bem, as associações que temos aqui em Angola são empresários desleais, desonestos, bungulistas e têm aspirações políticas. A política deve estar separada com o empresariado. Você está percebendo? E não há nenhuma vantagem nisso. Não há. Qual é a associação que já criou uma empresa? Qual? Não temos nenhuma. Porque as empresas podemos criar uma empresa com várias cotas. Se 1000, vou dar um exemplo. Se 1000 associados contribuem 1 milhão de kwanzas, 1 milhão de kwanzas, criam uma empresa. Não criam. Criam empresa. 1 milhão de kwanzas, 1 milhão de kwanzas, criam empresa. Todos são sócios naquela empresa. Mostram ao Estado que é assim. Hoje não podemos mais vir com muitas latas, temos que mostrar. Você fala uma coisa e depois mostra o resultado prático. Dá exemplo. Está a perceber? Não há mais que uma associação começa a só produzir relatórios do Estado Econômico Social. Não queremos isso. Queremos associações de empresas, como a associação dos libaneses. Os libaneses são associados. Quando o libanês vem aqui em Angola, pode chegar sem dinheiro, vai começar uma empresa. Porque os outros todos vão pôr metade, e vão pôr lá, ele vai começar a empresa. Quando ele começar a vender, e vai devolver o dinheiro deles. Ou vai encontrar outro libanês, já estava naquele nicho, já explorou muito, quer mudar no nicho, vai lhe deixar tudo. Até quando devolver o que... É assim. Queremos coisas práticas, não queremos empresários que lideram as associações com fins políticos. Não, quer se tornar deputado, quer se tornar fulano. Não. As empresas, o setor privado é que dá garantia à subsistência do Estado. Se você ir nos países que estamos a dizer da SADC, Namíbia, é o privado, não é o Estado. É o privado. Tu sabe? Então, está aí. Nós temos um problema enraizado até nas estruturas bases. Volto a falar, estamos a falar do empresariado. Os empresários ganham um acrônimo do que são os desleais. Tu sabe? Estão a fazer tudo para eles, não para o povo. Tudo é para eles. Até os bancos não têm confiança nos empresários. Está a perceber? Então está aí. Quando chegamos até esse nível, então, meu amigo, isso aqui em Angola não dá nenhum benefício se juntar a grandes associações empresariais, porque eles se juntam lá até com objetivos, é de desembarcar o cofre do Estado, é ir buscar crédito, quando recebe crédito, compra um carro e vai embora para Portugal. Tá bem? Devia receber, uma empresa quando recebe crédito, deve receber crédito para aumentar a produção. Claro. Não é para o empresário estar bem, para o empresário comprar carro, o empresário vai estar bem de acordo com a produtividade da empresa. O Estado não dá crédito para que o empresário compre seu carro, usa aquele dinheiro para construir a casa, não. Dá crédito para aumentar a produção. Ele pega aquele dinheiro, compra carro, casa, depois, como a taxa de reembolso é alta, ele não investiu, não pegou o dinheiro, não aumentou a produção, a empresa vai falir e vai decretar falência. Quando decreta falência,
Isso é uma empresa quer dizer, de responsabilidade limitada. Tudo o que ele construiu para ele, fica para ele. Uau! Agora, em termos de dicas finais, o que é que deixaria para toda a comunidade angolana que deseja abrir um negócio, né? Negócios práticos e seguros ou rápidos? Sim. Bem, eu deixaria, façam negócios sem estresse, invistam no nicho de suplementos naturais, agronegócio, principalmente negócios sazonais, que é negócio de feijão, que está em alta. Compras aqui, podes vender no Luvo, podes vender na outra fronteira do Congo, Brazzaville, vendas em dólares. Se você ama os dólares do tio Franklin, pode fazer isso. Mas não invista em negócios de engravatados. Não faça negócios só para dizer que no teu bairro que você é empresário. Não faça isso. Faça negócios práticos, investe na mini indústria. Produzir um produto, uma tua marca que fique. Tal como vimos Tio Lucas, entre outros. Produção é um fator muito crucial e importante. Sim, e mais fácil até é a área que mais recebe créditos. Tem mais facilidade de dar créditos. Claro. Porque eles vão ver, você está fazendo um produto. Claro. Vão te dar crédito para aumentar a produção. Quando você recebeu crédito, não construiu casa, aumenta a produção, porque casa já vais ter. Se você aumentar a produção, vais ter lucros e os vais lucros ter lucro. podes, de certa forma, beneficiar nisto. Uau. Neste episódio foi super interessante. Eu aprendi coisas aqui que já sei que segunda-feira terei coisas que aplicar. Exato. Porque é muito conhecimento de graça. Então, se vocês têm interesse, já sabem que podem pesquisar o nome do nosso convidado no TikTok. Se têm interesse, liguem, peçam alguma orientação para que vocês também possam ganhar algum conhecimento e informações. Saibam que este episódio só é possível graças às empresas que têm dado todo o apoio ao nosso canal, que é a Lenio Pay, a Coffee Cash, a Bri Acessórios e a Hydrolife. A Hydrolife é a empresa que é detentora da água marina. Se tu tens o interesse de consumir uma água com maior qualidade, pois tu sabes que água com maior qualidade dá melhores benefícios à saúde. Se tu tens o interesse, contacta estas empresas, vê aqui no rodapé ou na descrição do vídeo, ok? Fiquem com Deus e até já.